Sexto ano, vamos retomar o nosso conteúdo. Agora nós iremos falar um pouco sobre as propriedades da potenciação, correto? Relembrando, potenciação é uma forma de escrever uma multiplicação com fatores iguais, no qual nós vamos ter uma base, e essa base vai ser multiplicada quantas vezes o nosso expoente vai dizer, correto? Então, a primeira propriedade, produto de potências de mesma base. Permanece a base e soma os expoentes. Como assim? Se eu tiver o mesmo número na base, basta eu somar os valores do expoente, correto? Vamos ao nosso exemplo. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Eu tenho o 2 na terceira potência, então é o 2 três vezes, e o 2 elevado ao quadrado, 2 duas vezes. Nós observarmos a primeira regra, bastava nós repetirmos o número e ver quantas vezes o 2 aparece. O 2 aparece 5. Mas eu poderia ter feito direto, eu poderia ter repetido o 2 e somado. 3 mais 2, 5. Próximo exemplo. 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2. 7 elevado a 4 é o mesmo que o 7 4 vezes. E 7 elevado ao quadrado é o mesmo que o 7 duas vezes. Eu tenho 7 como número, somando a quantidade de 7, eu tenho 6. Eu também poderia ter feito da primeira forma, repetido 7 somado. 4 mais 2, 6. Divisão de potência de mesma base. Permanece a base e subtrai os expoentes. Eu tenho 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. O que é 2 elevado a 3? 2 é minha base, o 3 vai ser o meu expoente, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2, que é o 2 elevado ao quadrado. Eu vou dividir os números. Então, ó, esse último 2 eu dividi com esse último. 2 dividido por 2 é 1. 2 dividido por 2 é 1. Na multiplicação, um número multiplicado por 1 não faz diferença. Ele é um número neutro. Quando nós explicamos as propriedades da multiplicação, o 1 multiplicado com qualquer número continua sendo esse número. O que sobrou, então? Esse 2. Apenas esse. 2 elevado a 1. Lembra das regrinhas do último vídeo? O 2 elevado a 1 fica só o 2 mesmo. Eu poderia ter feito 3 menos 2, 1. Correto? Próximo exemplo. 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado a 2. A base do nossa primeira potência é o 7, o expoente é 4. Portanto, eu repeti o 7 4 vezes. O 7 elevado a 2, eu repeti ele embaixo. 7 vezes 7. Fiz o mesmo processo. 7 dividido por 7, 7 dividido por 7. Ambos os cálculos dão o resultado como 1. Sobrou o quê? 7 vezes 7, sobrou 2, 7. Então, 7 elevado a 2. Eu poderia ter feito 4 menos 2, 2. Correto? Ou seja, quando eu tenho o mesmo número na base e eu estou dividindo esses dois números, basta fazer uma conta de subtração no expoente. Potência de uma potência permanece a base e multiplica os expoentes. Eu tenho uma base, essa base tem um expoente e esse expoente tem um outro expoente. Basta multiplicar esses dois números que aparecem como expoente. Vamos ver o nosso exemplo. 3 elevado a 4 também está elevado a 2. Quem é a nossa base? É o 3 na quarta potência. Então, esse 3 na quarta potência tem que ser repetido duas vezes. 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado à quarta potência. Lembra da nossa primeira regra aqui, ó? Produto de potência de mesma base? Eu posso somar os expoentes. Então, eu poderia somar, ó. 4 mais 4, 8. Então, repetiu 3 e elevava a 8.
Como assim? 3 elevado a 4 não é o 3, que é a base, repetida 4 vezes em fatores de multiplicação? O mesmo acontece com o segundo 3 elevado a 4? Quanto 3 tem aqui agora? 8. Então, 3 elevado a 8. Próximo exemplo. 2 elevado a 2 elevado a 2. Eu tenho que a minha base é o 2 elevado a 2. E esta base, ela está elevada ao número 2 de novo. Então, eu tenho que repetir a base 2 vezes. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Eu poderia já somar 2 mais 2 ser 4, mas eu fiz o passo a passo. 2 vezes 2 e 2 vezes 2. Quantos 2 tem aqui? 4. Bom, lembra do início que eu falei? Potência de uma potência permanece a base e multiplica os expoentes? Vamos ver se daria certo fazer essa conta direta? Então, ó, vamos ver o primeiro exemplo. 3 elevado a 4, a quarta potência, elevado ao quadrado. Repete a base, 3, e multiplica. 4 vezes 2, 8. Então, eu posso fazer esse processo dessa forma. Mesma coisa, segundo exemplo. 2 elevado a 2 elevado a 2. Repete a base 2 e multiplica. 2 vezes 2, 4. Correto? Então, eu não preciso fazer todo esse processo para chegar na resposta. Eu posso simplesmente multiplicar os dois expoentes e já chegar na resposta que eu preciso. Próximo, propriedade, potência de um produto ou quociente. Se eu tiver dois números diferentes multiplicando e eles têm um expoente, eu vou desmembrar esses dois números e ambos vão ter o mesmo expoente. O mesmo vai acontecer se eu tiver uma divisão. Eu tenho dois números diferentes dividindo e eles compartilham o mesmo expoente. Esse parênteses, ele indica isso, ele indica que esse valor do expoente, ele é tanto para o A como ele é para o B. Então, eu vou multiplicar essa potência com dois expoentes, um para cada um, sendo que ele vai repetir. Bom, vamos ver no exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho 3 e 4. Eles estão multiplicando. E eles têm uma potência de 2. Ou seja, eu elevei ao quadrado. Eu repeti a base 3 e o expoente 2. Eu repeti a base 4 e o expoente 2. Quanto é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que é 9. Quanto é 4 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. 9 vezes 16, 144. Próximo exemplo. Eu tenho a base 2 vezes 1 e o expoente é 3. Então, a primeira base, 2 elevado à terceira potência, vezes 1 elevado à terceira potência. O que é 2 elevado a 3? A base é 2, o expoente é 3, eu repeti o 2 3 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, correto? E o 1 elevado a 3 é 1 multiplicado 3 vezes. Se vocês lembrarem daqueles casos especiais, nós temos que, quando a base é 1, não importa o expoente, a resposta é sempre 1. Portanto, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 8 vezes 1, 1. Correto? A mesma regra vale para uma divisão. Eu tenho 3 quartos elevado a 2. Então, o 3 ele está elevado a 2 e o 4 está elevado a 2. 3 elevado a 2, 3 vezes 3 é 9. 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16. 1 sobre 2 elevado a 3. 1 elevado a 3, 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 nós já falamos que é 1. 2 elevado a 3 é
2 vezes 2 vezes 2, 8. Lembrando, se esses números pudessem dividir, eu dividiria eles. Então, se 9 dividisse por 16, ou se o 1 dividisse pelo 8, eu dividiria o número sem problema nenhum. Nesse caso, eles não dividiram, por isso eu parei a conta. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar com a radiciação.